Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do nascimento de Jesus. Oh, glórias! O nascimento de Cristo. Amados, é muito interessante quando você analisa um pouco mais a palavra do Senhor, quando você vê a palavra de Deus, quando você lê com mais atenção e descobre que o cuidado do Eterno com relação às nossas vidas, ele se mostra presente desde o Éden. Ainda lá no Éden, quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 15, você há de ver, irmãos, uma promessa de Deus para o povo. Você há de ver Deus falando para o povo: este lhe ferirá a cabeça. Ali estava a promessa inicial do Messias para a humanidade. Adão e Eva haviam pecado, estavam destituídos da presença do Senhor, e ainda lá nos primórdios da humanidade, bem no início da humanidade, o Senhor já nos amou, o Senhor já tinha amor para com a nossa vida, o Senhor olhou para mim, olhou para você, olhou para nós e compadeceu-se. E a grande misericórdia do amado se manifesta ainda no Éden. Este lhe ferirá a cabeça, refere-se ao Messias, a Cristo Jesus. Era a manifestação do grande amor do Senhor. E no decorrer da história, você pode notar que os profetas sempre apontando, a história sempre apontando para o Messias. Todo o Antigo Testamento, se você observar bem, verá que Jesus está na história. Jesus está na revelação do Antigo Testamento. É a promessa contínua do Senhor para as nossas vidas, para aquele povo, o povo de Israel. No entanto, amados, nós sabemos que o inimigo de nossas almas também, desde o primórdio, desde os primórdios da humanidade, já estava ativo. Quando Deus fez Adão e Eva, Satanás já existia, já havia sido expulso dos céus, já perambulava pela terra. E eis que ele depara com Adão e Eva. E ali iniciava, amados, uma epopeia de tentações e dificuldades, de problemas que só há de finalizar com a volta de Cristo Jesus. E no decorrer de todo o Antigo Testamento, você há de ver a mão terrível do diabo, tentando frear os planos de Deus, tentando parar os planos do Senhor. E quando você observa todas aquelas dificuldades pelas quais passaram o povo de Deus, passaram, por exemplo, Jacó, José, Moisés, passaram aquele povo do deserto, todas aquelas dificuldades, tinha por trás o diabo, tinha por trás Satanás, porque Satanás sabia que Jacó era o escolhido de Deus, e ele fez tudo para que Jacó errasse. No Egito estava José. Por que José estava no Egito? Plano de Deus, Satanás sabia. Ainda no Egito, Moisés. Olha as dificuldades. Quando Moisés nasceu, eis o maligno que se levanta e tenta acabar com a vida de Moisés. No decorrer da história você vê quão difícil foi a jornada. No deserto, quase todo Israel ficou para trás. Lá em Canaã, eis o povo que desvia-se, o povo que afasta-se, os reis que não queriam saber de Deus. A manifestação do diabo sempre intensa, mas junto com a manifestação estava ali a palavra viva de Deus, que fortalecia, que dava ânimo àquele povo, que colocava aquele povo de pé para seguir em frente. E nós vemos, amados, que chegou o tempo da promessa de Deus se cumprir, e ela se cumpriu. Oh, glórias! Satanás tentou de todas as formas fazer que as profecias a respeito do Messias fracassassem, mas o Senhor
estava e está sempre na frente. E quando o Senhor está na frente, amados, nada pode parar a obra de Deus. O diabo, achando que não estava bom, persegue Jesus ainda quando criança. Depois, quando adulto, o leva à cruz. Jesus ressuscitou. Hoje, em nossos dias, a perseguição satânica não cessou. Hoje o diabo trabalha de forma diferente. O diabo tenta apagar o nome de Cristo. Eis uma festa que deveria ser exaltação a Cristo, mas o que é exaltado? Símbolos pagãos. O rei do consumismo. Tudo isto que está em evidência nessa data que deveria ser para a honra e para a glória do Senhor. E os cristãos, amados, colocam dentro das suas casas símbolos que não têm nada a ver com Jesus. Uma árvore, os piscas-piscas e outras coisas mais. Tudo símbolo pagão. Veja como são as coisas. O diabo tenta de todas as formas parar a obra do Senhor. Mas nós vemos que o Senhor triunfou. O Senhor triunfa sempre. O Senhor Jesus nasceu e Ele manifestou a sua glória, e essa glória nos alcançou, e hoje nós podemos dizer que somos do Senhor. E é nesse milagre tão maravilhoso que nós vamos meditar nessa noite. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ouça o que diz Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que Isaías disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nos dá o ensinamento necessário para que nós possamos fazer e viver segundo a Tua vontade. Senhor, fala conosco nesta noite. Ensina-nos, Pai, para que sejamos mais fiéis, ainda mais fiéis, para que nós possamos priorizar na nossa existência a Tua presença. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, o nascimento de Cristo Jesus foi o mais belo e mais marcante acontecimento no meio da humanidade. Foi um acontecimento tão grande, tão gigante, que dividiu a história do homem em duas partes. Nós vemos que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Veja o poder do nosso amado, veja como o Senhor é grande, Ele dividiu os tempos. E o Senhor, amados, na sua grandiosidade, também deseja mover na nossa vida para que tenhamos o antes de Cristo e o depois de Cristo. A nossa vida precisa passar também por este princípio. Eu tenho que carregar em mim dois aspectos. Primeiro, uma vida antes de Cristo. Depois, a vida com Cristo. Duas etapas. A primeira, já vencemos para a honra e para a glória do Senhor. Hoje vivemos com Cristo Jesus e nos aguarda o momento de estarmos ali na glória com Ele. Mas para que isto fosse uma realidade hoje,
em nossos dias, houve toda uma história complexa, difícil, complicada, que às vezes nós não conseguimos ver o quão profunda ela é. E hoje, amados, nós queremos conversar um pouco com os irmãos a respeito dessa história, para que nós possamos entender o amor do Senhor para com a nossa vida, como Deus nos amou, como Ele cuida de nós. Na primeira parte da leitura que nós fizemos, versículos 18 até o 21, eu quero lê-lo novamente. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, o anjo Gabriel, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Oh, glórias! Irmãos, nós vemos que somos tão importantes para o Todo-Poderoso. Quando você olhar para Jesus, olhar para esse evento, entenda que isso foi por você, foi por mim. O Senhor não morreu pelo povo, o Senhor morreu por você, morreu por mim. Quando Jesus nasceu, estava na mente de Cristo a minha pessoa, a tua pessoa. E esta é a verdade, amados. E vemos que somos tão importantes a ponto de o Senhor mobilizar o anjo Miguel para que fosse até José, para que manifestasse a José a vontade dele. Mas para que nós possamos entender um pouco mais o porquê de toda essa situação que foi gerada, porque José ficou tão com o pé atrás. Entenda, amados, que naqueles dias os tempos eram outros, a cultura totalmente diferente. Naqueles tempos, os casamentos não acontecem como hoje. Os casamentos eram feitos pela família. Você tinha um filho, o outro tinha a filha, reuniam-se e casavam seus filhos, talvez na infância ou na adolescência. Eles realizavam o casamento dos filhos. Ah, mas eles gostariam, eles queriam isso. Isso aí é um caso secundário. O que importava era o acordo que a família fazia. E era feito um contrato de casamento. E esse contrato, amados, ele era tão sério, que para que fosse dissolvido era necessário um divórcio. Às vezes as pessoas querem fazer uma comparação do casamento bíblico com o casamento dos dias atuais. Não tem como você compará-los. São muito diferentes, muito diferentes. E a Bíblia diz que José estava casado com Maria. Mas por que estava casado? Seus familiares haviam realizado um contrato de casamento, de núpcias. E eles eram considerados como esposo e esposa. Veja a que ponto chegava. A Bíblia não fala com qual idade eles tinham quando esse contrato foi realizado. No entanto, talvez na infância, na adolescência. Mas eles eram vistos como esposo e esposa. Estranho para a gente, não é? Muito estranho. Mas a cultura era outra. Era a vontade de Deus. Era assim que o Senhor queria. E José havia contraído matrimônio com Maria. Na verdade, seus familiares. Mas, amados, não para por aí o problema. Mas não para por aí. Vemos, amados, que logo aparece Maria grávida. Ah, então eles já eram adolescentes quando casaram. O casamento era realizado talvez na infância, na adolescência, pré-adolescência. No entanto, para que eles pudessem viver maritalmente, havia uma determinada idade, um determinado tempo. Eles não viviam maritalmente.
não viviam debaixo do mesmo teto. E um dia, amados, José encontra-se com Maria. E olha quem está grávida, Maria. Meu Deus, se hoje ainda é difícil, você, pai, descobrir que a tua filha está grávida. Imagine há 2000 anos atrás, numa cultura que não aceitava tal situação. Não aceitava. Amados, com certeza foi um choque extremamente grande para José. E logo o que vem à cabeça, infidelidade sexual. Maria me traiu. Maria conseguiu, Maria, sei lá, fez alguma coisa de errado. Você entende os planos de Deus? Eu não. Você consegue compreender o porquê Deus age dessa forma? Eu não consigo. Poderia ser mais fácil, mas foi desta forma. E Maria, amados, estava já com uns 4 meses, sei lá, talvez. A barriga já estava crescendo. E a lei mosaica ainda diz, era preciso que ela fosse apedrejada. Veja como era grave esse pecado. O castigo, apedrejamento. José, quando olhou aquela situação, ele falou, olha, não é meu filho, eu não quero saber dessa história, vou deixar Maria, vou me afastar, vou sair. E o Senhor, no seu plano, envia o anjo Gabriel. E Gabriel fala a ele, olha, José, o que Maria carrega no ventre foi gerado pelo Espírito de Deus. Quando nós observamos esse detalhe, vemos que José, ele era temente a Deus. Era um homem do Senhor. Porque, amados, era um sonho. O anjo Gabriel não apareceu diante dele, aquelas luzes, aquela coisa toda, tem um anjo aqui, tem um anjo... Não foi assim. José sonhou. E ele era servo, e ele sabia que o sonho era de Deus. E ele confiou. Queridos, esta foi a primeira parte, a dificuldade. Imagine ainda, amados, e nós podemos fazê-lo, imagine as consequências dessa gravidez. As famílias eram interligadas, muito próximas, eram meio que tribos. Na verdade, era uma tribo. Olha, Maria está grávida. Certamente os boatos surgiram. E a sociedade? Um lugarzinho pequeno, pequenininho. E as pessoas começaram a falar, Maria está grávida. José aceitou aquela situação. José enfrentou aquela situação. Isto, amados, é para que vocês entendam a dificuldade que aqueles passaram para que a vontade do Senhor se manifestasse. Hoje, quando nós olhamos para a nossa obra, nós lamentamos muito pelas dificuldades que nela passamos. Mas qual a comparação? Que dificuldade nós passamos? Oh, meu Senhor, nós nem corremos risco de vida como Maria correu. Veja como são as coisas. Assim foi a primeira parte. Mas o interessante, amados, é que o profeta Isaías, ele havia 700 anos antes, aproximadamente 700 anos, falado a respeito do nascimento do Messias. Que o Messias haveria de nascer. Versículo 23 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma palavra profética, 700 anos antes. Para que nós possamos imaginar o tempo. É como se essa profecia fosse hoje, e ela viesse à existência no ano 2700. É muito tempo, não é? 700 anos pela frente. Assim foi com a profecia de Isaías em relação ao Messias. Oh, meu Deus! Versículo 22.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Amados, o Senhor Deus traça planos. O Senhor traça planos. Para nós, uma eternidade, 700 anos, uma eternidade. Quantas gerações? Quantas gerações? Quantos esperaram? Oh, o Messias está por nascer, será na nossa geração. O Messias está chegando, será na nossa geração. E certamente, irmãos, levantaram-se muitos Messias nesse período todo. Muitos falsos mestres levantaram-se em Israel. Mas o Senhor dos Senhores ainda estava por vir. E eu quero falar o seguinte, amados, fazendo uma aplicação. A Bíblia diz que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Talvez você olhe e ache que está muito distante, mas vai acontecer. E nós temos visto, amados, que tudo aponta para a breve volta do amado Jesus. Tudo aponta. Prepare-se. Os dias estão curtos, a violência está aí, todos os problemas apontados na palavra estão diante de nós. Prepare-se para a breve volta de Cristo. Mas veja, e estavam ali aguardando o Messias. O povo de Israel cativo, já haviam perdido a sua soberania, não era mais Estado, já era dominados pelo Império Romano há muito tempo. E eles desejavam que esse Messias, a promessa, veja como as pessoas deturpam a palavra do Senhor, e hoje temos visto a palavra de Deus tão deturpada. Os israelitas, passando por tantas situações difíceis, não tinha mais uma pátria. Eles concluíram que o Messias seria um grande general, um grande líder, que levantaria um exército, enfrentaria o Império Romano e restituiria a condição de Estado a Israel. E eis, amados, que aparece Jesus. Oh, meu Deus! Que decepção! Eis o porquê que não creram em Cristo, não aceitaram Jesus, perseguiram Jesus, mataram-no numa cruz, porque descobriram que Jesus era filho de um casal muito simples, descendência de Davi, mas um casal muito simples. Ainda havia um escândalo antes do nascimento, adultério, infidelidade sexual, sei lá, qualquer coisa assim. Olha como são as coisas. Como aceitar Jesus como Messias? Jesus nasce, amados, filho de um casal extremamente simples. E estava numa situação tão humilde, que era impossível enxergar em Cristo a promessa de Deus. É preciso que nós tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar em Jesus a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas eu quero chamá-lo a atenção para um detalhe, amados. Jesus era Deus. Jesus é Deus. A palavra diz que ele se esvaziou da sua condição, ele naturalmente, voluntariamente, abriu mão da sua condição de Deus. Não que ele deixou de ser Deus, mas dos atributos, do poder, da autoridade, enfim. Para nascer como homem, era preciso que ele fosse homem tal como nós somos. Ele não poderia ser um semideus. Ele não poderia ser um deusinho. Ele tinha que ser homem. E eis o porquê que Jesus nasce, gerado pelo Espírito de Deus, porque ele precisava nascer santo, sem pecado. E ele precisava vir de Deus. E o Espírito envolve Maria. E eis que o óvulo é depositado. E ali o feto é gerado.
Uma criança nasce no útero. Todos os passos normais, comuns aos homens. Nasce Jesus, um bebê. Chorou, certamente. Amparado pelas parteiras. Depois foi necessário dar leite, dar as papinhas da vida, limpar as fraldas. Mas há algo interessante nessa história que nós temos que pegar como exemplo. Quando Jesus tinha 12 anos, amados, 12 anos, onde Jesus estava, Jesus sumiu, nasceu, e a história não dá muitos detalhes, quase nenhum. E reaparece com 12 anos. Onde Jesus estava? No templo. Com quem Jesus discutia? Com os doutores da lei. Com aqueles que entendiam da lei, entendiam da palavra de uma forma profunda. E Jesus estava ali discutindo com eles, com a mesma autoridade. E às vezes nós olhamos, mas ele era Deus. Ele era Deus. Ele era homem. E aquilo que ele sabia é porque José e Maria havia ensinado. A Bíblia diz que devemos ensinar nossos filhos o caminho que devem andar, para que quando grandes não se desviem do caminho. José e Maria esmeraram-se no ensino da lei, da palavra para Jesus. Evidentemente, uma criança sábia assimilou, aprendeu, mas quantas horas, talvez diárias, aquele casal passava com ele, falando a respeito da lei. E Jesus assimilou, e no templo discutia com os doutores da lei. Nós temos que ensinar nossas crianças a palavra de Deus. Eis um ensinamento implícito para as nossas vidas como pais. E vemos, amados, que Jesus nasceu, e eis que Israel não o aceitou. Israel não aceitou o nascimento de Cristo, o grande amor do Senhor para com a nossa vida. E para fecharmos essa palavra, versículos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oh, glórias! Nesta parte, amados, nós aprendemos algo que cada servo do Senhor precisa carregar na sua existência. Fidelidade, fidelidade, confiança. Fidelidade ao Senhor, confiança no Senhor. Irmãos, é difícil alguém chegar e falar para você, olha, dessa forma, e você aceitar. Já é difícil. Agora imagine você confiar totalmente, cegamente num sonho. Acreditar que veio de Deus e fazer o que foi ordenado no sonho. E assim José agiu, amados. Ele recebeu de Deus a revelação através do sonho. Ele acreditou naquela revelação. Ele era servo fiel. Um homem sensível ao mover do Senhor. Sejamos sensíveis ao mover do Todo-Poderoso. José estava certo, totalmente convicto da veracidade do sonho e não abandonou a sua amada. Ele foi até as últimas consequências. Certamente seus familiares, alguns próximos, conjecturando. Certamente alguns próximos dos amigos, quem sabe, mas José, Maria traiu você. Como é que você pode aceitar? Não é fácil, não é? Se hoje não é fácil, naquela época mais difícil, com certeza, mas ele tinha convicção da revelação que havia recebido. Nós precisamos ter convicção da revelação que recebemos de Deus, mesmo que todas as situações, o meio aponte em outra direção. Mesmo que você olhe e não consiga ver que aquilo é uma verdade.
creia na revelação do Senhor. Creia naquilo que Deus fala a você. Creia na palavra. Creia, amados. A palavra é para que nós possamos crer e viver a vontade do Todo-Poderoso. Diz a palavra, diz a Bíblia que José não abandonou a sua amada, mas a recebeu como esposa. Ou seja, a partir daquele momento passaram a morar juntos, a viverem como marido e mulher. No entanto, diz a palavra que ela continuou virgem até o nascimento de Cristo Jesus. Depois do nascimento de Cristo, Maria teve filhos. E a Bíblia cita o nome de alguns. Nesse momento nós não vamos citá-los. Mas veja como é necessário que haja fidelidade ao Senhor. Irmãos, Deus nos ama de uma forma tão grande. Lá no Éden, Ele promete Jesus, o Emanuel. Mobiliza o céu, envia o anjo Gabriel, que traz as boas novas a Maria. O profeta Isaías já havia falado, já havia profetizado, e ela se cumpre quando José confia na palavra do Senhor. Oh, glórias! E nasce Jesus, irmãos, e nasce Jesus por volta do ano 4 antes de Cristo. Jesus nasceu em Belém, uma cidadezinha que ficava nas cercanias de Jerusalém, a aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. O interessante, amados, é que em Israel tudo era muito próximo. Quando você ouve a respeito de Belém, de Jerusalém, parece que é daqui até São Paulo, mas eram apenas 10 quilômetros. Só que as pessoas tinham dificuldade de locomoção. Não tinha veículos. Muitos não tinham um cavalo velho para andar, não tinham um camelo velho, enfim. Um jegue, não tinha nada. Era na canela e tudo era muito distante. Eram apenas 10 quilômetros de Jerusalém. Logo na sequência, irmãos, vemos a narrativa dos magos. Dá-nos a ideia que Jesus nasceu naquela manjedoura, naquele curral ali em Belém. E no dia seguinte estavam os magos na porta do curral. Viemos ver o Messias, viemos ver que já haviam passado aproximadamente 2 anos desde o nascimento de Jesus, quando os magos chegaram a Belém. Olha quanto tempo. Já não estavam na manjedoura, já estavam em casa. Diz a Bíblia que eles chegaram na casa de Maria e trouxeram ali os seus presentes. Mas quem eram esses magos? A Bíblia não cita o nome deles. Esses nomes que são citados é fruto da tradição. A Bíblia não faz referência ao nome dos magos, nem tampouco que eram 3, mas provavelmente mais do que 3. E diz a palavra, amados, que eles bateram na porta de Maria. Mas quem eram os magos? Esses camaradas eram sacerdotes, e a esses sacerdotes era dado o título de mago. Na verdade, eles eram praticantes da astrologia, de magias. Eles não eram servos de Deus. Eles haviam visto nos astros algo diferente e foram guiados por uma estrela. E eles conseguiram sair do seu local aproximadamente 1.300 quilômetros de distância desde seu local até Belém, guiados por uma estrela. E ali chegaram e constataram que algo novo havia acontecido. Mas não eram servos do Senhor. Na verdade, eles eram pagãos, mas eles conseguiram ver que algo tinha acontecido sobre a face da terra e foram ao encontro de Jesus. Na sequência, mais uma vez o diabo se levanta e eis que Herodes tenta matar todas as crianças. O Senhor dá livramento. Mas chegou o tempo que Satanás conseguiu levar Jesus até a cruz. Mas Jesus não ficou na cruz, ressuscitou. Oh, glórias! E isso é para que nós possamos glorificar o nome santo do Senhor.
Irmãos, com essa narrativa extensa, é para que nós possamos entender que nada acontece por acaso. Deus te amou, te chamou. Deus nos amou, nos chamou, nos deu Cristo Jesus, preparou os meios para que nós hoje pudéssemos aqui, reunidos, estarmos para louvar, para glorificar o nome santo de Deus e vivermos a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Foi uma história difícil? Sim. Muito complicada? Sim. Complexa? Sim. Eis o porquê você precisa valorizar o cuidado de Deus para com a tua vida. Amém? Vivamos aquilo que Deus quer, irmãos. Sejamos do Senhor. Observemos a palavra, porque o Eterno quer que estejamos com Ele na glória. E Ele vem nos buscar. Ô, bênção! Logo, logo estaremos na glória com o Todo-Poderoso. Prepara-te para esse encontro maravilhoso com o Emmanuel. Aleluias. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela direção, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, cada dia mais a olhar para Ti e vivermos a Tua verdade acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor amado seja exaltado, seja louvado, seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Mensagem 1163